Já é a segunda vez que eu prego sobre esse capítulo 6, sobre a oração do Pai Nosso. E, gente, na primeira vez foi horrível para gravar, não conseguíamos gravar de jeito nenhum. Eu fui gravar de novo a segunda vez, deu problema. E hoje, por incrível que pareça, gravando a mensagem, é o mesmo texto. E, assim, a luta do inferno mesmo para poder impedir de ser pregada a palavra de Deus. Mas o diabo não prevalece contra a igreja do Senhor. A palavra vai ser pregada. Se tiver que abençoar uma vida, glória a Deus! Glória a Deus. Mateus capítulo 6 é um texto muito conhecido, em que os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar. Eu não abro, não precisa mudar, deixa o texto aí guardadinho. Só quero lembrar aqui uma coisa de Lucas, que é o mesmo texto, né, mas ele fala uma coisa importante que Mateus não mencionou, e Mateus vai mencionar uma coisa também importante que Lucas não mencionou aqui, mas eu quero compartilhar esse princípio de Lucas capítulo 11, quando Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, eles estavam pedindo para Jesus. Jesus, ele não só ensinava para os discípulos com palavras, né, mas ele ensinava testemunhando, vivendo o que ele ensinava. E os discípulos, vendo que Jesus tinha uma vida de oração muito forte com o Pai, uma intimidade com o Pai muito forte, os discípulos desejaram isso, e Jesus vai ensinar para os discípulos agora na oração aqui, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E eu, assim, quando eu estava meditando nesse texto, e para mim mais do que uma oração para ser repetida, mas é para ser vivida. Porque sempre Jesus falou para a gente o quê? O que Jesus sempre ensinou para a gente? Para a gente não ser o quê? Somente ouvinte da palavra, mas praticante. Isso é muito forte, esse texto, é muito forte para mim, porque daqui desse texto de Mateus capítulo 6, 9 até o versículo 13, dá para tirar, assim, tem muita mensagem do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós vamos ficar só na segunda parte desse texto. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Só aí na primeira parte já daria uma grande mensagem, porque nós servimos a um Deus santo, amém? Nós servimos a um Deus santo. E o que a Bíblia fala? Que nós devemos ser santo como o Senhor é santo. Vai na segunda parte. Venha o teu reino. Preste atenção nesse versículo, que a gente hoje só vai ficar mais nesse versículo aqui, olha. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós vamos voltar nesse versículo depois. Vamos lá. Versículo seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uau! É forte, né? O Senhor cuidando, e a gente sabe que a Bíblia fala de muitos cuidados de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, o quê? Nós, o quê? Temos perdoado aos nossos devedores. Versículo seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. E eu volto no versículo 10, põe aí o versículo 10, quando Jesus começa a ensinar para eles. Eu sempre, gente, olha, você olhando, examina as Escrituras, medita nas Escrituras, nesse ensinamento de Jesus. Gente, não é como eu vou orar ao Pai, perdoa os meus pecados, Senhor, assim como eu tenho perdoado os outros. Como eu vou orar ao Pai se eu não perdoo os outros? Como eu vou fazer assim, Senhor? A não ser que você tenha dificuldade, esteja pedindo ao Senhor para te ajudar a perdoar. Mas se você sabe e não quer perdoar, como eu vou orar? Então isso tem que ser o quê? Vivido. Porque se eu não vivo isso, aí você vai ver que Jesus, ele combateu o quê? Toda a religiosidade e toda a hipocrisia.
naquele tempo. Jesus estava falando para viver. Versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade, não é a minha vontade. Interessante que ele começa, faça-se o teu reino, e no reino tem o Senhor. E quem é o Senhor das nossas vidas? Jesus. A gente já cantou aqui, né? Nós cantamos aqui, né, que nos rendemos a Ele. Gente, se esse Jesus, ele ensina, ele sabe o que estava falando. Se Jesus não é Senhor das nossas vidas, vamos ser sinceros, fica difícil a oração ser faça-se a tua vontade. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Hoje nós somos ensinados, Senhor, faz a minha vontade, Senhor. Faz a minha vontade, porque os ensinamentos, na maioria das vezes, é sempre assim, faça-se a tua vontade. Muitas pessoas vivem independentes, não tem nem Jesus como o Senhor da vida deles, e sempre vêm atrás de bênçãos, e bênçãos sem medidas. Não é assim que a gente tem vivido hoje, sendo ensinado hoje, vem atrás, eu vou lá porque eu preciso de uma bênção. Aí pede ao Senhor, não cumpre nada do que está na oração de Jesus ali, no que ele está ensinando, e a gente não, eu quero, e Deus tem que fazer. Hoje, se Deus não fizer, não, esse não é Deus. Mas a verdade, ele é Deus. Fazendo ou não fazendo, ele é Deus, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Ela é soberana. Olha, meus amados, a oração é algo individual. Isso aqui, para mim, Jesus está falando individualmente, olha, para a sua vida, porque todos aqui oram. Então, você tem que viver isso na sua vida. A oração, olha, e ele fala assim, faça-se a tua vontade, não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Aí ele vai mais profundo ainda, assim na terra, como nos céus. Gente, quantos aqui acham que a vontade de Deus é feita nos céus? Quem tem dúvida disso? Jesus está falando, olha, como todo mundo faz a tua vontade, Pai. Porque tem relacionamento, não é algo arbitrário, não. Deus tem prazer em abençoar as nossas vidas. Mas nós precisamos entender o senhorio de Jesus. E eu vou para Isaías, põe Isaías aí, olha. Porque a gente às vezes teima de querer que faça a nossa vontade. Olha o que Isaías fala aí para vocês, olha só. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo seguinte, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Tá bom até aí? Gente, a gente insiste de querer que faça a nossa vontade. Insiste muitas das vezes. Nós temos sido ensinados assim. E eu falo para vocês, com Deus é nosso Pai. Jesus chama Pai. Jesus chama Ele de Pai. Nós temos um Pai nos céus. Não é como nossos filhos choram, fazem pirraça. O que a gente faz para eles? Não diz não. Mas o Pai Celestial, Ele fala não para as nossas vidas. E muitas das vezes. E Jesus está ensinando, você quer que a tua oração seja atendida? Está ensinando aqui Jesus, olha. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. E não pode ser só de palavras. Isso tem que ser uma realidade dentro de nós. Porque, olha, se nós não fizermos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós vamos fazer outras coisas, Senhor das nossas vidas. Ou é o senhorio de Jesus sobre a tua vida, ou o senhorio das trevas sobre a sua vida. Você precisa fazer uma escolha. O ensinamento de Jesus, ele é muito claro.
Primeira coisa que ele fala, para fazer a vontade, faça-se a tua vontade, ele fala, venha o teu reino. Jesus veio estabelecer o reino dele em nossas vidas. Quando ele estava pregando, muitas das vezes aquela multidão cheia de fariseus. E teve uma vez que ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 20. Fala assim, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está o quê? Dentro de vós. Jesus veio estabelecer o reino dele dentro das nossas vidas, lá dentro dos nossos corações. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele veio para ser Senhor da sua vida. Ele veio para ser Senhor da sua vida. E olha aqui que ele vai falar lá em Romanos capítulo, o apóstolo Paulo escreve para Romanos capítulo 14, versículo 9, e que era uma igreja cheia que veio com uma mente muito carnal. Já falei isso para vocês aqui. E que ele vai pregar a palavra, que vocês precisam entender que Jesus, ele é Senhor. Olha que ele vai falar em Romanos 14, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Gente, isso aqui é essencial, assim, é muito importante nós entendermos o senhorio de Jesus em nossas vidas. Senhor, ele é dono. Quantos entendem isso? Que Jesus, ele é dono, você já fez, já confessou, já entregou a sua vida para ele é dono da sua vida. Tem que largar o controle, entregar para ele, fazer, buscar e obedecer a ele. Ele fala, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Aleluia, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida de verdade. Porque isso está para estabelecer o reino dele. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como o quê? Senhor. E em teu coração. Gente, a maioria das pessoas hoje, eu falo numa igreja geral, não sabe disso, não entende ou não vive isso em suas vidas. Só quer que seja feita a nossa vontade. Parece que a igreja que se reúne só é para ir lá e buscar a minha bênção. É um Deus que tem que me abençoar. E Ele está muito mais do que interessado em te abençoar, Ele está muito mais interessado na sua transformação, de ter um relacionamento pessoal com Deus. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele te chama pelo teu nome. Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E que nós devemos entender Jesus como o Senhor das nossas vidas. Ele fala, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, vocês serás salvo. Gente, olha para a vida. Vocês lembram das vidas dos discípulos? Eles tiveram dificuldade de entender muita coisa quando Jesus estava caminhando com eles. Mas depois que Jesus ressuscitou, depois que esses homens viram Jesus ressurreto, né, venceu a morte, você repara que a vida desses homens, o que aconteceu com eles? Eles não foram os mesmos. Olha a história, você vai ler em Atos, você vai ver como esses homens desejavam que fosse feita a vontade do Pai. É ou não é? Quem já leu o livro de Atos aqui? É verdade ou não é verdade? A vida daqueles homens, completamente. Quando eles viram Jesus, lá em Atos 1, você vai ver que o desejo deles ali já era de sair pregando a palavra, porque agora eles tinham a visão, o entendimento que Jesus ele era o Senhor da vida deles. Profunda, eles queriam, Jesus falou, mas espera um pouquinho mais, porque vocês vão receber poder agora, o Espírito vai estar com vocês. E na caminhada deles, o Espírito vinha, manifestava com poder, e Jesus mesmo falou, olha, o Espírito Santo vai estar com vocês para lembrar a vocês tudo que eu vos ensinei.
Meu irmão, a igreja, os apóstolos caminhavam no poder de Deus. A vontade do Senhor era feita na vida daqueles homens. Quantos desejam viver esse tempo? Quantos desejam? Sério, aí fala sério, quantos desejam de coração? Mas a gente precisa entender isso. Olha a vida desses homens, eles foram transformados, viveram essa vida intensa. E porque Jesus era Senhor da vida deles. Olha o que Jesus fala, um dos ensinamentos de Jesus, ele fala em Lucas capítulo 6, versículo 46. Isso aqui pode confrontar muitos de nós aqui, esse texto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Pensa aí, por que chama Senhor, Senhor? A gente canta às vezes, não é assim? Cantamos ou não? Senhor Jesus. Viemos ou não viemos cantando? Imagina essa palavra, Jesus falando para você. Imagina se Jesus olha para você e fala, por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz a minha vontade? Olha que palavra dura. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Uau! Semelhante a quem? Aquele homem prudente que edificou a sua vida sobre rocha. Vem tempestades, vem lutas, vem problemas, mas o que acontece com essa pessoa? Ela permanece firme. Ao contrário daquela que ouve a palavra, ouve os ensinamentos de Jesus, mas não obedece os ensinamentos de Jesus, ele mostra, é como o homem insensato que edificou a sua vida sobre a areia. Vocês sabem muito bem. Nós sabemos muito bem. Aí vem o quê? Também vem tempestade. Não pensa que, porque eu me converti, agora vem mais luta. Não, vinha luta, sempre teve luta, sempre vai vir lutas. A diferença é quando Jesus ele é Senhor da sua vida e você se submete aos seus ensinamentos e vive. Por isso que eu acho que a oração do Pai Nosso era muito mais do que simples, não simples, porque é muito profundo, do que palavras, e a palavra do Senhor nunca ela é simples, ela é sempre profunda, elas são palavras profundas, mas não só para ser ouvida, é para ser vivida diariamente em nossas vidas. E eu trouxe também um vídeo, vai preparando o vídeo aí para passar aí, não sei, acho que eu já passei esse vídeo, eu passei esse vídeo há pouco tempo aqui, mas eu quero repetir esse vídeo porque para mim fala muito aos nossos corações. E ele diz ainda mais em Mateus 7, 21, ele fala assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, nem todo aquele que canta, podemos dizer assim, né? Senhor, aleluia, Tu és Senhor. Jesus falou para aqueles hipócritas e religiosos e fariseus, vocês me louvam com o quê? Com os lábios, mas o coração está longe. Vocês não estão vivendo o que eu ensino. Ele fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. A gente, aí você está vivendo isso mesmo na sua vida? Você está vivendo isso de verdade na sua vida? Vamos assistir 2 vídeos rapidamente. Põe o primeiro aí do banquinho. Quem já assistiu esse vídeo aqui? Alguns irmãos já assistiram aqui. Uns 4, 5 aí. Eu quero que vocês assistam. I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions. So you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem?
There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Laura, Hey, Lord. so how did it go with Kat? Did you talk to her? Oh, well, Lord, not exactly. Did you forgive her? Well, Lord, I mean, I was just thinking, like, why should I forgive her? Because I asked you to. Well, yeah, I know you did, Lord, but why? Well, you shouldn't have to know why, just that I asked you to do it. Well, that doesn't make any sense, Lord. I mean, you don't understand the situation. Kathleen has an attitude problem. Laura, you believe that I know what is best for you and for Kat? Well, yeah, Lord. Then you'll do this. But, Lord, This is no different than when I've asked you to do anything else. yes, this is, Lord. This is way different. When I asked you to quit your job, you quit. Well, of course, Lord, but I didn't like my job, so I was happy to leave, you know? I mean, this is way different. Okay, Lord, you know what? I've got an idea. How about we give it a week and I'll pray about it? I'll give you my answer now. But, Lord, Look, Kat's coming by here very soon. she's coming okay? by here. Yes, Well, let's go. Now's your No, chance to talk to no. her. I want you to forgive Lord, her. you don't understand. Hey, Laura, hi. It's been like Hi. 2 weeks since we've had Wow, coffee. yeah. Oh, it has. We should totally get together this week. Wow, I can't do that. I am so busy. Oh, Yeah. well, how about next week? Well, you know, actually, I don't think it's going to happen for a while. Oh, well, is everything okay? Oh, yeah, everything's great. Uh-huh. All right. I guess I'll just, see you later then. Bye. Lord, did you hear that attitude? I thought you were going to forgive her. I thought you said we could wait a week, Lord. No, you said that. Okay, Lord, you're being unreasonable, okay? Why don't you just go talk to Kathleen and have her come to me and ask for my forgiveness? Laura, you need to obey. I want you to forgive Kat. But, Lord, Why do you keep calling me Lord? You won't even do what I ask. Amém. Aleluia. É forte, não? Ah, pode acender a luz aí, por gentileza? Gente, pode acender toda a luz. Acabou, não vai ter vídeo, não. Mas acabou. Só o vídeo, é isso. Obrigado. É a realidade ou não é? De muitos de nós. Hã? É ou não é? Fala sério, não é ou não é verdade? Muitos de nós. Você se identificou muito com esse vídeo? Mas está na palavra de Deus. Eu li para vocês os versículos. Senhor, Senhor, mas fazer a vontade, a gente continua querendo que faça a nossa vontade. Como eu falei, Jesus, ele deu exemplo não só com palavras, mas ele viveu o que ele ensinava. Olha o que ele fala em João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus. E que nós somos chamados para serem imitadores do Senhor. Porque aquela oração, gente, para ser uma realidade na sua vida, você precisa entender isso. Porque senão você não vai, eu não estou amaldiçoando não, em nome de Jesus, que você entenda o que é Jesus, é ser Senhor da sua vida. Porque senão fica impossível de fazer a vontade, vai querer prevalecer sempre a nossa vontade.
Jesus, ele nos ensinou. Olha, quando Jesus, na maior luta, Lucas capítulo 22, versículo 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quantos estão vivendo, gente? Olha, quantos de nós estamos vivendo isso de verdade? Faça, não precisa me responder, mas faça uma reflexão na sua vida. Porque isso é muito sério, gente. É muito sério. A vontade de Deus. A irmã até aqui leu um texto, né, que nós devemos fazer, dar graças a Deus em tudo. Porque essa é a vontade do Pai. É a vontade de Deus. Será que a gente consegue dar graças a tudo de verdade? Você tem dado graças a tudo? E sendo a vontade do Pai, ou porque você talvez não tenha Jesus como Senhor de verdade, ou não passou o controle, ou fica resistindo, ou sabe, mantém algumas portas do coração fechada e parece que limita que o Senhor ele entra e ele precisa ser Senhor de toda a sua vida, não só 99%, é toda a sua vida. Porque senão fica difícil. Se você não largar o controle mesmo, entregar para Ele o controle da sua vida, fica difícil você experimentar essa transformação. Olha o que um salmista falou lá em Salmos 40, versículo 8. Tenho grande alegria de fazer a tua vontade. Aí imagina quando Deus fala não. Obrigado, Senhor, aleluia. O que a gente faz? Vai embora. Eu não vou nem mais estar mais com os irmãos. Deus não responde às minhas orações. E olha, às vezes o silêncio de Deus é muito mais do que uma resposta para a sua vida. E ele fala, tenho grande alegria de fazer a tua vontade. Ó, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Uma vida de obediência, submetendo a vida dele ao Senhor, obedecendo ao Senhor. A pergunta, temos feito de verdade? Primeiro, a gente consegue fazer a vontade do Pai sem fazer Jesus Senhor das nossas vidas? Jesus estava ensinando, olha, vocês precisam entender, vocês precisam receber o reino de Deus na vida de vocês e viver isso. Aí sim, a nossa oração vai ser, faça-se a tua vontade. Assim na terra como nos céus, porque é intimidade, nós conhecemos esse Deus que se relaciona e nós confiamos, nós aprendemos, conhecemos não só de ouvir, mas experimentamos em nossas vidas e vai sim de verdade ter a alegria de fazer a vontade dEle, que é melhor, os caminhos dEle melhores. Nós conseguimos, já falei isso aqui, nós conseguimos ver até essa parede. O Senhor vai muito mais além. Muito mais além, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E nós vimos o vídeo, resistimos, tiramos o Senhor na hora das decisões, nós que tomamos as decisões. Principalmente quando a gente sabe que há a possibilidade de ter um não, a gente nem pergunta, a gente já vai e faz, mesmo sendo contrário ao que a palavra diz. E olha o que Paulo escreve para Efésios, que a gente deve procurar compreender qual é a vontade de Deus. Fica difícil, olha o que ele vai falar. Em todo o capítulo 5, ele fala como devemos ser como filhos obedientes e não como filhos desobedientes. Está lá, você pode ler depois em casa, mas eu vou ler a partir do versículo 15. Ele fala, portanto, vede prudentemente como andais. Está chamando a gente para examinar nossas vidas. Será que nós estamos vivendo realmente a Jesus como Senhor? Será que nós estamos submetendo as nossas vidas de verdade ao Senhor para que nós possamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas? Olha o que ele fala aqui, olha. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se eu continuo andando em caminhos tortos, como você vai ver lá, fica difícil, porque você está no controle ainda da sua vida. Enquanto você não decidir deixar o controle na mão de Deus e largar tudo e abandonar
todas as práticas e entregar, se render de verdade o teu coração ao Senhor, fica difícil entender a vontade de Deus. E ela é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Você pensa que a sua vontade é boa? Você, coitadinho, você está limitado no entender essa vontade que você pensa que é boa, a sua vontade. Mas eu quero dizer para você que a vontade de Deus ela é muito melhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Perfeita para a sua vida. E a gente resiste que seja feita a nossa vontade. Sabe por quê? Porque, de verdade, nós não fizemos Jesus ainda, ou não passamos o controle completamente das nossas vidas para Ele, e resistimos que seja feita a nossa vontade. Romanos, o apóstolo Paulo escreve para Romanos, um dos textos que eu até já preguei aqui muitas das vezes, e que é muito importante a gente entender isso. Ele começa lá no versículo 1, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele está falando de obediência, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. É uma pessoa que está vivendo o que está sempre falando, né? O que Jesus ensinou, essa pessoa está vivendo. Esse é o culto racional. O culto racional não se resume só a esse momento, é lá fora. A gente está vivendo esta verdade diariamente em nossas vidas. O culto não começa às 10h45. Você me entende isso? Se Jesus é Senhor da sua vida, você sabe que o culto 24 horas e 7 dias. Amém? Quantos concordam comigo aqui? 24 horas, 7 dias. Não se resume. Se o seu culto se resume, o culto racional se resume a esse momento, você não entendeu a mensagem de Jesus ainda. Ou falta ensinamento para a sua vida. Falta você ser discipulado. Falta você aprender. E eu quero crer mais nisso, que falta você aprender. Precisa tomar uma decisão. E ele vai continuar no versículo seguinte, ele fala assim, e não vos conformeis, que é possível que eu me conforme com as práticas mundanas, porque se eu me conformo com a prática mundana, Jesus não vai ser Senhor da minha vida, e eu que vou tomar a decisão, vai ficar difícil eu fazer a vontade de Deus. Ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, renovação da nossa mente, porque a gente estava no outro reino, no reino das trevas. A nossa mente era carnal. A gente se obedecia a Satanás, fazia a sua vontade, né? Vai, vive isso mesmo, seja feliz, o importante é você ser feliz. É a mentira do diabo, porque ele não deseja o que é bom para você. Ele deseja a sua destruição. Por isso você tem que renovar a sua mente. Paulo fala para não se conformar. Ele está falando de novo, olha, para a igreja de Roma, que era uma igreja que tinha muitas práticas pecaminosas. E essa carta é uma carta de doutrina muito forte e que serve, que eu vejo que para hoje ela é uma realidade também para as nossas vidas. E ele fala, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque as batalhas elas são feitas aqui dentro. E a gente precisa, uma palavra no grego, sofrer o quê? Metanoia, né? Um arrependimento. O que é o arrependimento ali? Olha, Paulo está falando, olha, é mudança de direção. Mudança de direção é abandonar o pecado, é entregar a sua vida, não é, olha, arrependimento não é assim, eu estou caminhando no caminho da perdição aqui, é que Jesus também ensina isso, a porta estreita, o caminho da perdição, o caminho largo, a porta estreita é o caminho que leva à vida e a porta larga, né, é a da perdição, e muitos são os que entram por ela, e perdição ali está falando de eternidade, muitos os que entram por ela, aí eu estou neste caminho, eu me arrependo e continuo nessa mesma direção. Amém? Paulo está ensinando para a gente aqui, olha, é mudar a direção. É para cá. O caminho está duro, mas o Senhor está contigo.
Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Não seja a minha vontade. Eu quero até voltar para lá, mas, Senhor, faz a tua vontade. Me ajuda, Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Sabe por quê? Aí ele vai falar assim, se não renovamos as nossas mentes, nós não vamos experimentar qual é a... Olha aqui, olha. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não mudar a sua mente, entregar o controle da sua vida para Jesus, fica difícil você experimentar isso em sua vida. Isso serve para todos nós. É ou não é? Todo mundo precisa. Eu preciso. Todo mundo aqui. Todo mundo. Ou precisa, já passou e já entende e se rende ao Senhor e o desejo do coração. Porque nós vemos a vida dos apóstolos, era assim. O desejo deles era de fazer a vontade do Pai. Se eu não renovo a minha mente, fica difícil aceitar a vontade de Deus. E a Bíblia, a irmã citou já aqui uma das vontades, é que a gente seja grato em tudo. Se a minha vida é carnal, fica difícil de ser grato. Como eu vou entender aquela história que Paulo, aquela parte que muita gente usa assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente memoriza isso, tudo posso. Aí vem a primeira luta, vem a primeira necessidade, já murmura, já reclama. Aí você lê o contexto. Paulo fala, sei passar por momentos difíceis, sei passar por abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque o Jesus era Senhor da vida dele. E nós devemos entender isso também. A vontade de Deus, ela é soberana. Olha, algumas vontades, não deu para pegar todas, tem muitas. A irmã citou uma aqui hoje, e eu vou citar aqui, olha, Paulo cita também a santidade, a salvação e o conhecimento da verdade. Olha o que ele vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É uma decisão que eu tenho que tomar. Eu preciso tomar a decisão. Eu me submeto, eu me rendo ao Senhor de verdade, ou eu vou continuar caminhando no caminho da perdição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Versículo seguinte. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, porque é a vontade de Deus, a vossa santificação, é a vontade de Deus para a sua vida. Se você não se render ao Senhor, fica difícil fazer a vontade de Deus. Se você continuar no controle da sua vida, fica difícil entender a vontade de Deus. Você vai resistir até a morte esse desejo, essa vontade de Deus. Porque você não quer abrir mão, você não quer entregar o seu coração para Jesus ser Senhor dele. Aí ele fala, Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita homem, você não está rejeitando a minha palavra, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo, para te fortalecer, para te ajudar, para te guiar, para falar contigo. Continua, fica firme, não desista, não olhe para trás, continua, esse é o caminho da vida eterna, esse é o caminho que Deus tem para a sua vida, é isso que o Espírito Santo faz com as nossas vidas. Não volte para trás, não olhe para trás, olhe para frente, obedeça, cumpra a vontade do Pai. Porque o Espírito Santo vai confirmar as palavras de Jesus, ele vai trazer à memória, aos nossos ouvidos, o que Jesus falou para as nossas vidas, e nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Não fica difícil fazer a vontade. E ele vai falar assim, 1 Timóteo capítulo 2, 3, isso é bom e agradável perante o Senhor, nosso Salvador, que deseja ser feita a vontade dele,
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo não quer que você se renda a Jesus. Não quer. Não quer. Porque você perde a bênção, você não vai cumprir a vontade do Pai. E ele vai falar assim, olha, eu peguei um texto que parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, ele separa no versículo anterior, ele separa algumas lideranças com um propósito para ensinar, para discipular, para abençoar, para direcionar o povo na palavra, obediência à palavra. Ele vai falar no versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Porque Jesus, o Senhor, Ele quer o seu crescimento, que você entenda, reconheça. É como se você fosse deixando o controle da sua vida, vai amadurecendo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Já viu criança? Já viu criança? Isso para mim é interessante, porque quando você pergunta à criança, eu sei, você fala que quer dar uma ordem para ele, eu sei, pai, não precisa não. Não é? Aí faz tudo errado. Não é assim, criança? Às vezes, não, eu já sei isso, eu já sei. Eles sabem tudo. Não é? A gente age, às vezes, igualzinho diante de Deus, como criança. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer uma maturidade. E não sejamos como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade, porque a verdade liberta, a verdade em amor. Deus trata, Deus transforma a sua vida. Quando você toma a decisão de largar o controle da sua vida, Ele começa a tratar a sua vida no amor. No amor, gente. Olha, e o amor de Deus tem repreensão. Tem repreensão. Deus repreende ou corrige a quem Ele ama, a quem se submete a Ele, é transformado, e cada dia vamos parecendo mais com o nosso Senhor. E Ele vai falar assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porque se nós, aí somos transformados, o Senhor transforma as nossas vidas, nós parecemos com Cristo, aí sim, aí nós vamos fazer a vontade do Pai. Porque nós citamos aqui o exemplo que o próprio Jesus obedecia à vontade do Pai. Se nós parecermos com nós mesmos e não somos transformados, renovarmos as nossas mentes ou não fazermos Jesus como o Senhor das nossas vidas, a única vontade que vai querer ser feita na sua ou na minha ou em nossas vidas é a minha e não a do Senhor. Porque faça-se a tua vontade, Senhor, é quando Ele é Senhor da sua vida. O reino dEle está estabelecido dentro da sua vida. Senhor, faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade. E quando nós amadurecemos, olha, o propósito é de amadurecimento para a sua vida. Quando você amadurece, você começa a discernir, e muitas das vezes, e nem precisa orar, e nem precisa, porque a nossa vida já é uma vida de oração. Não é que não tenha, que tem que orar, sim, continuar orando sempre, porque a Bíblia mesmo fala, é orar sem cessar, mas em muitas das vezes, Deus já, porque nós parecemos, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, eu já olho e falo, opa, por aqui que eu vou. Por aqui que eu vou. Não dá não, esse caminho não é para mim. Posso discernir o bem e o mal. Você vai lá, pode ler depois em casa, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Quando amadurecemos, como já entendemos que Jesus Ele é Senhor das nossas vidas, passamos o controle, experimentamos agora a boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos ensina, Ele fala conosco, porque temos intimidade com Ele.
Olha quando a gente já começa a ter intimidade com ele, olha o que ele vai falar em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos. Gente, como eu vou ter confiança se eu não tenho relacionamento? Se eu não estou maduro? Se eu estou como criança ou, de verdade, eu nem fiz Jesus como Senhor da minha vida? Fica difícil ter confiança. Fica ou não fica? Casamento, relacionamento, confiança um com o outro. Você confia na sua esposa, a esposa confia no marido. Não é assim? Com o Senhor, você faz a vontade dela, você já conhece a vontade, né, da esposa. Conhece ou não conhece? Na maioria das vezes. O esposo já conhece, a esposa também conhece, às vezes, a vontade. A gente é limitado, mas a gente conhece. Mas Deus, quando a gente se relaciona com Deus, Criador dos céus e da terra, que tem os caminhos mais altos, pensamentos mais altos, melhores do que os nossos, ele vai falar assim, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo, o que é? A sua vontade. A vontade de quem? Ele nos ouve. Eu posso discernir o bem e o mal, eu sei, Deus. Eu sei que isso é a tua vontade. E pode até ser surpreendido às vezes, né? Pode até pedir, Deus fala, não, meu filho, isso aí, deixa eu fazer mais isso aqui. E você, porque tem confiança no Senhor, você fala, amém, Pai, eu me submeto a isso. Gente, olha, ele vai falar em João 15:7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Por que ele fala permanecer na minha palavra? Se a minha palavra permanecer em vós, porque eu tenho maturidade, eu entendo, eu me submeto, eu chamo o Senhor, mas eu obedeço tudo que Ele fala para eu fazer. Aí eu peço já, porque eu tenho maturidade, eu sei do que isso é bênção, isso é a vontade de Deus na minha vida. Gente, eu vou dar alguns exemplos aqui, 2 exemplos pelo menos, porque eu não quero me prolongar muito. Quando um crente está namorando um ímpio, eu gosto daquele menino, ou a menina gosta, o menino gosta daquela menina, aí é ímpio. O que a palavra diz sobre isso? Vamos lá, até para casamento isso serve. A gente tem muitos casamentos hoje frustrados por causa do jugo desigual. Porque fizeram a vontade de Deus ou a sua vontade? Me ajuda? A sua vontade. Não foi a vontade de Deus. Por quê? Porque você não discerniu na palavra. Você não foi maduro. Ou foi criança ou Jesus não é Senhor da sua vida. Você foi e quebrou a cara. Agora, separa? Não. Tem que lutar pelo casamento. Tem que lutar pelo casamento. Não pode abandonar. Se arrependa diante do Senhor e dobre o joelho. Faça o exemplo que Paulo fala lá em 1 Pedro, eu não me lembro qual, capítulo 3. Ele fala que não seja o exterior que vai conquistar, mas o interior. Porque o reino de Deus está estabelecido agora na sua vida. Você tem entendimento da besteira ou do erro que você já arrependeu. Agora você tem que lutar por isso. Não abandone. Depois vai dizer que o pastor está mandando separar. Pelo amor de Deus, não. Agora vai chorar diante de Deus. Agora eu precisava perguntar a Deus qual seria a resposta de Deus para isso. Uma pessoa madura já saberia, não, esse não posso. Ou vou orar a Deus, Senhor, eu gosto, mas eu não vou desobedecer a tua palavra, não. Vou orar por ele. Eu vou orar por ela. Amém? Amém, amados? Eu creio que Deus possa alcançar. Não, vai se converter depois. Meus amados, já vi gente viver a vida toda, e às vezes o marido se converte no último momento, ou vice-versa. E pode haver casos de nem se converter. Eu estou sendo bem sincero para vocês. E você caminhar numa estrada, num caminho de muitas lutas, porque nós fomos e somos desobedientes e, lógico, eu estou falando de pessoa que de verdade ou não fez Jesus como Senhor ou é criança na fé. Por mais duro que seja, aí você precisa, crente, trabalho. Aí vem uma oportunidade de trabalho.
Aí você pergunta, aí vem, te oferece, pô, você vai ter que fazer isso aqui, ó, essas coisas falsas, essas coisinhas assim. Você precisa orar a Deus para isso? Precisa orar a Deus? Precisa? Não. Você já sabe qual é a resposta de Deus. Você já sabe, porque já está revelada na palavra para as nossas vidas. A vontade de Deus, opa, isso eu estou fora. Aí você entra, vou lá porque eu vou mudar, aí sofre, acaba envolvido em tantos laços e tantas mentiras, você acaba em desobediência a Deus. Não faz a vontade de Deus, porque falta maturidade para a sua vida. Meus amados, mais uma aqui para a gente quase terminar aqui já. Olha, quando nós estamos em prática de pecado, precisa se arrepender diante de Deus. Olha aqui que João capítulo 9, 31 fala: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Lógico, eu não estou falando aqui de que Deus é misericordioso, Deus pode, para transformar uma vida, Deus pode até atender, mas não é a regra. Agora, Deus atende uma oração de um pecador quando ele vai, se arrepende diante do Senhor. E eu tenho um exemplo aqui, eu queria já quase encerrar para vocês aqui, esse texto aqui de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Jesus lá na cruz, a história de dois malfeitores, que para mim representa muito bem a humanidade que se arrepende e ao outro que não se arrepende. Olha o que ele fala nesse texto. Um dos malfeitores, ele fala assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Não se arrepende? Porque a conversão precisa primeiro arrependimento. Não se arrepende? E ele quer que faça a vontade de quem? Me ajuda aí. Dele. Porque Jesus não é senhor da vida dele. A vontade dele tem que ser feita. Jesus respondeu para ele: não. Nada. Porque não houve arrependimento. Agora, olha a oração do que vai se arrepender. Preste atenção. Respondeu, porém, o outro, repreendia-o, ao outro malfeitor, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nós vamos morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e está sendo feito justiça. Ele está reconhecendo a falta dele, reconhecendo o pecado dele. Porque essa é uma parte da humanidade que vai se arrepender diante do Senhor. Aí me chama a atenção que ele vai falar para o Senhor aqui, olha. E disse a Jesus, ele fala para Jesus: Senhor, eu fui buscar no original e fala exatamente: Senhor, lembra-te de mim. Olha, gente, me salva aí agora, me tira daqui. Não, lembra-te de mim, faz a tua vontade, Senhor, quando entrares no teu reino. Gente, olha, Jesus não pregou para ele ali, a Bíblia não menciona que Jesus tenha pregado o reino de Deus ali para ele. O que eu fiquei imaginando, que talvez esse homem, ou alguém pregou para ele, ou ele estava um dia, quem sabe, podemos imaginar, no meio da multidão. Escutou Jesus anunciar o reino de Deus, o senhorio dele. E ele aqui na cruz, no último momento, ele se entrega, ele fala: Senhor, Senhor, tu és dono da minha vida. Sem ti eu estou perdido. Sem ti eu não posso fazer nada. Toma o controle da minha vida. Lá na cruz, esse homem se rende ao Senhor. Aí, como eu falei, se arrependeu. Olha a resposta de Jesus para ele. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo. Jesus olhou para ele, imagina Jesus olhando para ele. Em verdade te digo que hoje estarás comigo
no paraíso. Jesus não falou para ele assim, ó, eu vou te tirar dessa cruz, desce agora. Jesus podia dar ordem aos anjos e os anjos tiraram ele da cruz. Jesus fala, você vai morrer junto comigo, mas você vai para o local melhor. Você vai para o paraíso. Fez a vontade dele, porque ele fez Jesus Senhor da vida dele. Meus amados, para encerrar aqui, vamos ficar de pé. Um salmista escreveu assim, Salmo 143, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano, ou por obediência a Deus. Aí eu pergunto para você, fecha os teus olhos aí nesse momento, você quer de verdade aprender a fazer a vontade do Pai? Você quer de verdade aprender a vontade, fazer a vontade do Pai? Quantos aqui desejam de verdade fazer a vontade do Pai?